Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco. Para todos, com o intuito de adorar o nosso Deus. E eu estou muito feliz por, novamente, por me chamarem e me convidarem para passar a mensagem desta noite. E eu queria desejar, aos nossos queridos visitantes, que sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, para juntos adorar o nosso Deus tremendo. Amém? Antes de dar início à mensagem desta noite, eu queria convidar a todos a fechar os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Querido e eterno e amado bom Deus, neste momento iremos abrir a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, ó Pai, hei de falar nesta noite. E que eu, Tua mensageira, venha ser somente um instrumento usado pelo Teu poder. E em nome por amor a Jesus, amém. Bem, eu convido a todos a abrirem a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. Leiamos. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Bem, a Bíblia relata que Davi era rei de Israel quando formulou essa pergunta. Davi havia vencido a guerra, havia vencido a batalha. Quando ele reformulou, quando ele fez essa pergunta, quando ele disse: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então, Davi já era rei quando ele formulou essa pergunta. E eu imagino que Davi estava sentado em sua rede, ou então em sua cama, no palácio real, e de repente ele se lembra de quem? De Jonatas. E eu imagino que Davi ali estava deitado numa rede, olha para a parede e vê o arco e a flecha. E ele logo se lembra de Jonatas, do seu amigo, o qual ele havia feito a promessa. Ele lembrou logo do seu best friend, que era Jonatas. E então, ele lembrou da promessa que ele havia feito há muitos anos atrás para Jonatas e para Saul. E ele faz duas promessas, tanto para Jonatas como para Saul. E ao estudar essa mensagem, logo me lembrei que quantas pessoas são esquecidas. Quantas pessoas, infelizmente, nós deixamos passar por nós, e às vezes senta ao nosso lado, e nós a esquecemos. Se nós mesmos pararmos para pensar, quantas pessoas eram para estar aqui, e elas não estão, e que nós a esquecemos. Conta a história de uma jovem de 38 anos. Essa jovem chama-se Joyce.
Ela é britânica. E então, essa jovem, ela foi encontrada em um apartamento assistindo TV. E ela estava morta. E ela foi encontrada depois de 3 anos, o seu esqueleto em frente a uma televisão ligada. Que história triste. Foram encontrar aquela jovem 3 anos depois. E é uma conjunção de fatores para poder encontrá-la depois de 3 anos. Essa jovem, ela era muito tímida. E ela foi abusada e, por devido a isso, ela fez um freio para a sociedade, para seus amigos e para a sua família. Então, por devido a isso, ela se distanciou das pessoas. Um dos fatores também é que ela, por devido ter tido uma violência doméstica, o governo desse país, eles alugavam um apartamento onde eram pagas todas as contas parcialmente. E é por isso que não sentiram falta dela. E também, um dos fatores foram que, em frente ao seu apartamento, havia lixeiras. Que não deu para que as pessoas que estavam ali ao redor pudessem sentir o odor daquela jovem. E vocês poderiam estar imaginando, que história triste. Muito triste. Encontrar aquela jovem, infelizmente, morta. E eu trouxe essa história porque Davi só se lembrou de Jonatas, da promessa que ele havia feito, muitos anos depois. Depois de 21 anos, Jonatas, sentado no seu palácio real, lembra de quem? Do seu amigo, o qual Jonatas e Davi tinham uma amizade muito forte. E eu acredito que veio essa lembrança. Vamos aqui abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 20, 14 e 15. Vamos ler nesta noite a promessa lembrada por Davi. 1 Samuel, capítulo 20, 14 e 15. 1 Samuel 20, 14 e 15 diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 20, versos 14 e 15 diz o seguinte: se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Interessante. Quando Davi estava com Jonatas, muito esperto, sabendo que, mais adiante, Davi iria ser rei de Israel, ele chamou Davi e disse: vamos aqui, Davi, fazer uma aliança, vamos fazer a promessa. E então, Davi, ele jura para Jonatas que não irá exterminar a sua família. Sabe por que Jonatas pediu para Davi isso? Porque quando um reino estava em batalha, e se aquele reino vencesse,
Era de costume que ele exterminaria toda a família daquele reino. E logo, Jonatas disse assim: por favor, quando tu se tornares rei, tem compaixão da minha descendência, tu não matas a minha descendência. E assim, Davi o fez. E essa foi uma das promessas que Davi fez a Jonatas. Outra promessa que Davi fez encontra-se em 1 Samuel, capítulo 24, verso 21. 1 Samuel 24, verso 21. Primeiro Samuel 24, verso 21 diz o seguinte: portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Isso aqui é Saul, quando estava com Davi, ele pediu para que Davi não matasse a sua descendência. Interessante que Saul era rei de Israel. E Saul, quando era rei de Israel, ele perseguia Davi. E Jonatas, que era filho de Saul, ele sempre protegia Davi. Saul, o rei de Israel, perseguia Davi, e Jonatas, seu filho, filho de Saul, sempre estava a proteger a Davi. E Davi foi protegido e Jonatas livrou várias e várias vezes de Saul para que Davi não morresse. E uma certa vez eu imagino que Saul estava na batalha, era rei, e perseguia Davi, e de repente ele sentiu vontade de ir no banheiro, quem sabe, na caverna, e ali, quando os soldados de Davi viram Saul na caverna, disse: Davi, corre, vem aqui, lá está Saul, o teu inimigo, vai lá e mata. Davi disse: eu matar o ungido de Deus? Nunca. Nunca matarei o ungido de Deus. E então, mas Davi, a Bíblia relata que Davi foi até Saul, cortou um pedaço do tecido e guardou. Quando Saul sai da caverna, ele grita: Jonatas! E mostra o tecido. Para, Saul, de me perseguir. Pare, Saul, de me perseguir. Eu sou somente um cão morto. Sou uma pulga. E então, quando ele mostra Davi o tecido, e Saul vê, a Bíblia relata que Saul, ele chora alto. E ele diz assim: Davi, eu sei que tu és mais justo do que eu. E é por isso que ele chama Davi e pede para que ele faça uma aliança, faça uma promessa, para que a sua descendência não seja exterminada. Porque quando um reino era vencido, o reino posterior, toda a família era exterminada.
Então, Davi ali jurou e fez essa promessa de que não iria exterminar a descendência de Saul. O tempo passou e uma certa vez, Saul liderando a batalha, a guerra, a Bíblia relata que estava em guerra o povo de Israel e Saul era o rei. E de repente, o povo de Israel, infelizmente, não vence a guerra. Infelizmente, morre Saul e Jonatas em meio à batalha. E então, o mensageiro corre e vai lá no palácio real de Saul, que já estava morto, e fala para o povo que estão lá: salvem-se, fujam, Jonatas e Saul estão mortos. E aí, todos que estavam ali, eu acredito que saíram correndo, porque queriam se salvar. Mas havia uma babá que cuidava de um menino de 5 anos de idade. Ela pega esse menino, sai correndo, e infelizmente, esse menino cai e fica aleijado de ambos os pés. E ela pega esse menino e leva para um local chamado Lodebar. Esse local é um local que se chama um local que não é muito legal, porque todas as pessoas que iriam para Lodebar eram pessoas que eram excluídas da sociedade. Eram as pessoas que não tinham identidade. Eram os leprosos. Eram os doentes. E foi para lá esse menino de 5 anos de idade. No local que ninguém queria estar lá. Um local que todos que iam para lá seriam pessoas que eram excluídas da sociedade. E esse jovem se criou lá. E ficou esquecido por algum tempo. E o nome deste menino se chama Mefibosete. E aí, como eu falei, um certo dia, Davi lembrou da promessa que havia feito. E então ele agora, abramos nossas Bíblias, em 2 Samuel, capítulo 9, 2 e 3. Segundo Samuel 9, 2 e 3. Diz o seguinte. Encontraram? Havia um servo na casa de Saul. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no Ziba, que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, pode dar continuidade: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amel, em Lodebar.
E é interessante que a história conta que Davi pergunta se tem alguém ainda que existe no palácio real. Se há algum descendente de Jonatas ou de Saul. Ziba logo diz, sim, há. Há um homem aleijado. Há um preconceito na mensagem de Ziba. Ah, Davi, há um aleijado de ambos os pés. Então, Davi diz assim, pois chame esse jovem até a mim. E eu acredito que Davi chama o seu soldado para ir lá em Lodebar. Um jovem de 21 anos estava lá, aleijado, esquecido. E eu acredito que quando chega o soldado e diz, Mefibosete, e eu imagino que Mefibosete respondeu, eis-me aqui. Mas eu acredito que no fundo, Mefibosete estava com medo. Sabe por quê? Porque Jonatas, o pai de Jonatas, Saul, ele havia feito várias ciladas para matar Davi. E ele disse, agora chegou a minha vez de ser exterminado. A única descendência de Jonatas. Mas Davi chama, e eu acredito que Mefibosete chega para Davi e diz, estou aqui. E Davi diz o seguinte, tu irás comer do meu pão. Tu irás receber toda a herança do teu avô Saul, do teu pai Jonatas. E Davi convida Mefibosete para se assentar na mesa de Davi. E a Bíblia diz que ele diz assim, não temas. Deixa eu ver aqui, tem que dizer assim. No verso 7 diz assim, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A bondade do Senhor é a graça, é a misericórdia. E a misericórdia e a graça do Senhor alcançou Mefibosete. Oh, glória a Deus. Ele foi alcançado. Passou muito tempo sendo esquecido. Mas o Senhor Deus fez nascer no coração de Davi o desejo de ir até ao palácio. Fez fazer lembrar da promessa que ele havia feito a Jonatas e a Saul, para que ele fosse lá, aquele jovem que estava esquecido, para ele receber a bondade de Deus. É interessante que eu imagino que estava a mesa que Davi havia preparado. E ali haviam todos os seus filhos para sentar à mesa como de costume. E então na mesa, eu imagino, para se sentar na mesa. E ali entra o primeiro filho de Davi.
vem um homem mais inteligente de toda a face da terra. Há um homem tão inteligente que não há e que nem haverá. Um homem tão inteligente como o filho de Davi. E ali entra e senta na mesa do palácio real. E ali senta Salomão, o homem mais sábio de todas as nações. E eu acredito também que à mesa veio um homem que a sua beleza era imensa, numa beleza incomparável. A Bíblia diz que a sua beleza é tão exorbitante, é tão linda, do seu pé até o cabelo, não há beleza igual. E esse homem se chama-se Absalão. Absalão senta-se à mesa junto com Salomão e com o rei. E à mesa sentava só gente de plena confiança de Davi. Sentava-se também na mesa os valentes, aqueles que lutavam, protegiam Davi. E eu acredito que havia ali os valentes, os 3 valentes, e sentaram-se também na mesa de Davi. A Bíblia conta que esses valentes estavam com Davi, e quando Davi sentiu vontade de beber água, uma água saudável, uma água bem potável. E aí eles se lembraram os valentes. Já sei, eu vou pegar água lá com os filisteus, lá em Jerusalém. E eles foram, os valentes, lutaram com os filisteus e pegaram a água e trouxeram para Davi. E entregaram a Davi. Tome, Davi, água. Davi, de onde que vocês conseguiram essa água? Aí ele disse: nós matamos os filisteus e trouxemos essa água. Ele disse: não, jamais beberei desta água. E jogou a água no chão. Mas Davi louvou ao Senhor, porque ao seu lado haviam pessoas valentes e fiéis. E só quem sentava à mesa do rei eram seus filhos, os guerreiros e os valentes. E então eu imagino que agora estavam ali Salomão, eram 17 filhos que Davi tinha. Salomão, Absalão, os valentes. E eu acredito que alguém queira pegar o primeiro pão. E Davi, eu acredito que Davi vai assim, ó. Não mexam. Falta alguém ainda a sentar à mesa. E eu acredito que escutaram os rumores. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Não falta ninguém, não falta ninguém. E então, eu imagino que lá vem, ali, se arrastando pelo meio do palácio real, em um tapete vermelho. E ele se arrastava no meio do palácio real. E ele disse assim: lá vem o meu filho Mefibosete. Ele era o que faltava para se sentar
na mesa real. E Mefibosete sentou na mesa real. E eu acredito que Davi disse: agora tu és o meu filho. E a bondade do Senhor, a graça, a misericórdia te alcançou. Porque quando nós vamos à presença do Senhor, não há defeito nenhum que atrapalhe o relacionamento do pai e do filho. E a bondade do Senhor alcançou aquele jovem que era esquecido pela sociedade. Que história linda! História linda, um homem que foi totalmente esquecido, mas Deus o alcançou, porque a bondade e a misericórdia do Senhor alcançou aquele jovem. E eu acredito que, por mais que nós sejamos falhos, sejamos pecadores, quando nós entramos na presença do Pai, não existe pecado, não existe transgressão, porque agora a bondade do Senhor tem nos alcançado, nos concedendo o perdão e a salvação. Assim como Deus alcançou aquele jovem, Ele também nos alcançou. Porque também nós somos convidados a sentar na mesa do Pai e vivermos com Ele eternamente. E neste momento, eu convido aquele jovem para vir aqui à frente. Ele vai cantar uma música especial. E se porventura nós nos sentimos esquecidos, nós temos um Pai que nos convida para estarmos na mesa do Senhor eternamente. Amém? Agora vocês reflitam a música que o jovem irá cantar neste momento. Eu me perdi, num grande abismo eu tropecei, e por uma estrada desconhecida eu me arrastei, e angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A minha não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança.
teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Amém. Oremos. Querido e eterno e amado bom Deus, venha nascer dentro de nós, ó Pai, o desejo de buscarmos os esquecidos, as pessoas que estão nos leitos dos hospitais, estão nas ruas, estão amarguradas, estão oprimidas. Não deixes, ó Pai, que nós viemos passar 21 anos para irmos buscar pessoas. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos fazer de tudo, ó Pai, de buscarmos essas pessoas que necessitam da tua bondade e da tua misericórdia. Porque, Senhor Deus, poderá ser tarde demais para algumas pessoas, assim como aquela jovem, ó Pai, que foi encontrada 3 anos depois em decomposição. Que tristeza, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a amar essas pessoas que não têm identidade, que são esquecidas pela sociedade, para que elas venham alcançar, ó Pai, a bondade do Senhor, para que elas venham, ó Pai, se sentirem amadas, queridas, que nós venhamos a falar de Jesus para essas pessoas, para que elas venham conhecer um Deus amoroso, misericordioso, para que elas venham se sentir valorosas,
felizes, e que elas também têm o direito de sentar na mesa do Pai. Neste momento, ó Pai, pedimos perdão de nossos pecados. E nos purifica e nos lava com o teu sangue. E queremos agradecer a Ti, Pai Celeste, porque Deus alcançou Mefibosete. E também porque Ele nos alcançou. Porque bem sabemos que muitos de nós estávamos em trevas. E Deus fez com que alguém lembrasse de nós e nos trouxesse para estarmos na presença do Pai. Seria egoísmo se nós não ir atrás dessas pessoas, porque muitas vezes estamos numa zona de conforto e não vamos atrás. Não deixe, Senhor Deus, isso acontecer, porque nós, como filhos do nosso Deus Altíssimo, nós hei de irmos atrás de nossos irmãos queridos que estão ao redor da igreja do São Bernardo. E eles irão aqui saciar da bondade de Deus. E neste momento, Deus, convidamos o Teu Santo Espírito para ser derramado sobre nós, para que venhamos ser transformados, moldados e purificados pelo Teu poder. E neste momento, dá ordem aos anjos para levar cada um de nós para os nossos lares, para que nenhum mal não venha nos atingir, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de bondade, e Ele nos ama e quer o nosso bem. E em nome de Jesus, entrego a igreja do São Bernardo em Tuas mãos. E em nome e por amor a Jesus, amém. Amém. A igreja de São Bernardo, né, agradece, né, as palavras de luz, né, as palavras de bênção da Silva, né, nossa mensageira de hoje, né, que Deus venha cada vez mais abençoá-la, ela e a família dela. Ela vai estar à porta para complementar os irmãos. Também agradece, né, pelas belos louvores do irmão Macedo, né, que ele veio aqui louvar o nome de Deus, que Deus venha abençoar cada vez mais você e sua família, irmão, viu? Deus abençoe, agradece, a igreja de São Bernardo agradece muito, viu, também. E o culto, né, que vocês venham lembrar, né, na quarta-feira, né, às 19h15. Irmãos, ali tem uma escala, né, do serviço de canto, da plataforma, na recepção, que vocês venham dar uma olhadinha, para que vocês venham chegar cedo, com roupa, né, adequada, que vamos vigiar, né, que vocês possam também ter uma feliz semana, né, desde já, né, na presença do nosso bom Deus. Desde já agradeço a todos.